Deus abençoe meu amigo, Deus abençoe minha amiga. Preste atenção nas palavras de Deus que estão escritas na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, do versículo 14 ao 21. Eu vou ler e depois vou lhe fazer uma pergunta para que você responda para si próprio. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, do 14 ao 21. A pergunta que eu tenho a fazer é a seguinte: você ouviu essa palavra? Você entendeu perfeitamente o que a palavra de Deus está dizendo? Ou você teve um pouco de dificuldade ou muita dificuldade para assimilar o que a palavra de Deus está nos ensinando aqui? Eu acredito que todos que leem esse texto têm uma dificuldade para entender. Até porque o próprio apóstolo Pedro, ele escreveu na sua carta que Paulo tinha escrito alguns assuntos nos quais havia pontos difíceis de se entender. Agora, por que a dificuldade para se entender? Porque ele está falando de algo aqui que excede todo o entendimento. Então, não é porque tem alguma coisa errada com a tradução da Bíblia. Não é porque o português aqui está sofisticado. De maneira nenhuma. Todas as palavras aqui são perfeitamente compreensíveis para os dias atuais. Só que acontece que Paulo está discorrendo aqui a respeito de algo que excede todo entendimento, que é o amor de Cristo. Como está escrito aqui, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Então, obviamente, que as melhores palavras, as mais compreensíveis que poderiam serem usadas para falar este assunto estão aqui. Pois bem, mas eu quero trazer uma explicação para abençoar as nossas vidas nesse momento, nesse texto. Primeiramente, o apóstolo Paulo ele diz aqui: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Aqui é muito fácil de nós entendermos. Paulo está dizendo que estava orando de joelho, que estava tendo uma prática de orar de joelhos, de se colocar diante de Deus de joelhos e orar. E ele faz questão de, ao dizer o nome de Jesus, lembrar que toda a família nos céus e na terra tomam o nome de Jesus. De qual família que ele está falando? Da igreja, da comunidade dos discípulos. Porque já naquela época em que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Efésios, já
Cristos, discípulos do Senhor Jesus que já estavam no céu, já tinham partido e nem por isso deixaram de fazer parte da igreja. Já havia os santos da igreja no céu e havia os santos da igreja na terra também. Da mesma forma hoje, existem muitos irmãos nossos, discípulos de nosso Senhor Jesus, que já estão lá em cima, lá com Deus, lá no paraíso, na presença de Deus, nos céus. Já estão habitando nos céus. E existem muitos que estão na terra. Seja os discípulos que estão no céu e os discípulos que estão na terra, todos nós tomamos o nome do Senhor Jesus. O nome de Jesus está sobre nós para expulsar demônios, para curar enfermos, para pregar o evangelho. Nós somos chamados de cristãos. Ou seja, fazemos tudo em nome de Jesus, vivemos para Ele. Então, toda família, qual família? A família de Deus, que é a igreja, a comunidade dos discípulos. Agora, se nós notarmos aqui, nós vamos ver 3 paraquês no versículo 16, no versículo 17 e no versículo 19. O primeiro, para quê? Ou seja, para que Paulo se punha de joelhos? Para que ele estava orando? O primeiro, para quê? Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Ou seja, então Paulo, ele orava para que o Espírito Santo estivesse nos santos, nos cristãos, nos discípulos. E a presença do Espírito Santo no interior de cada um seria um fortalecimento, porque o Espírito Santo não se separa do seu poder. Se o Espírito Santo está no interior de alguém, ali está o poder do Espírito Santo também. E é o poder do Espírito Santo que fortalece o cristão. Então ele orava para que o Espírito Santo estivesse fortalecendo com o seu poder os santos no homem interior. Então esse é o primeiro motivo. E nós até lembramos do que está escrito, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Deve ser morada do Espírito Santo. O segundo, para quê? Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. O segundo, para quê aqui? É para que Cristo estivesse habitando nos cristãos. É para que o Senhor Jesus estivesse dentro dos santos, habitando. Ou seja, observe que ele não pede ao Senhor para visitar de vez em quando os cristãos, mas para morar dentro deles. Porque somente assim, com Cristo nos nossos corações, e observe que, se ele disse no primeiro para quê aqui, pelo seu Espírito no homem interior, agora ele usa a palavra vossos corações. Então, no homem interior e no coração é a mesma coisa. Então, se o Espírito Santo está habitando, Cristo também está habitando nos corações dos santos. E é assim que a pessoa, o cristão, vai poder compreender aquilo que não tem explicação, aquilo que o nosso entendimento nem alcança, que excede todo entendimento. Ultrapassa o entendimento, que é o amor de Cristo. E uma vez que Jesus está em nós, nós estamos então fundados, nós estamos alicerçados numa base que é o amor de Cristo. Se Jesus está em nós, nós temos o amor de Cristo em nós. Então, por que Paulo orava? Para que Jesus estivesse em nós.
E eu digo nós porque ele escreveu estas palavras pelo Espírito Santo para os cristãos de Éfeso. Mas estas palavras não são apenas para os cristãos de Éfeso, mas são para nós também, que somos discípulos do Senhor. Então nós devemos tomar esta palavra como escrita para nós também. E o terceiro para quê? Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então agora nós já podemos entender o porquê que Paulo se colocava de joelho. Para poder orar, para que nós, que somos discípulos de Jesus, a família de Deus, na terra e nos céus, sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Interessante que esse assunto é difícil de entender exatamente por isso, porque a presença de Jesus na vida de uma pessoa excede todo entendimento. O amor de Cristo excede todo entendimento. E ele termina dizendo, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Ou seja, o nosso Deus, ele pode fazer muito mais do que nós pensamos, do que nós pedimos. Não há limites para o poder de Deus, para o amor dele. Então nós estamos tratando e falando de algo que excede o entendimento. Agora cá para nós. Depois de uma palavra como essa, pensemos quanta gente, quanta pessoa neste mundo que não sabe o que é isso. E vão morrer, vão se perder eternamente sem nunca terem sabido o que é ter a plenitude de Deus dentro de si. O que é ter Cristo Jesus habitando dentro dela. O que é estar fundado em amor. Quantas pessoas que nunca vão compreender a largura, a profundidade, o comprimento do amor de Cristo. Quantos? Quantas pessoas que estão aí agora vivendo cheias de inveja, cheias de ódio, cheias de raiva, cheias de desejo de vingança, cheias de espíritos malignos, traiçoeiros, pessoas cheias de falsidade, de traição, de maldade. Quantas pessoas estão cheias de toda sorte de coisa ruim e não sabem que poderiam ter uma vida melhor, que poderiam estar cheias de algo infinitamente melhor, que é a presença de Deus, a presença de Cristo, estarem cheias do poder de Deus, do Espírito Santo. Estar cheio de Jesus é para quem crê no Evangelho. E só pode crer no Evangelho quem ouve o Evangelho. Por isso nós estamos nos esforçando para pregar o Evangelho. Estamos aqui, por exemplo, em Mariápolis, São Paulo, nesse dia 21 de abril de 2025. Estamos aqui fazendo de um tudo para mostrar Jesus para as pessoas, através das nossas palavras, através das nossas atitudes, através do nosso exemplo. Estamos aqui para fazer de um tudo, para mostrar para as pessoas que quiserem ver Jesus, para falar de Jesus para aqueles que querem ouvir, para que eles venham crer de coração e conhecer a glória que é ser cheio do Espírito Santo, que é ter Jesus habitando dentro de si. Eu repito, muitas pessoas estão aí e estão sem a presença de Jesus, não sabem o que é ter Cristo habitando dentro delas. Ao invés de serem templos de Deus, estão sendo
casa de toda espécie de coisa ruim. É por isso que esses dias, até o dia 31 desse mês, nós vamos estar orando pela nossa família, porque Paulo, ele chama os discípulos da família de Deus, chama a igreja de família. Isso nos faz lembrar que nós temos uma família também. E os nossos familiares, é assim comigo, deve ser contigo também. Deve estar acontecendo com você também. Tem alguns que já seguem Jesus, que já conhecem Jesus, que já estão na igreja. Mas existem outros que ainda estão perdidos, não sabem o que é isso aqui. É muito triste, né? Então é por isso que nós estamos aqui todos os dias, 3 da tarde, 7 da noite, para orar, para pedir pelos nossos familiares. É uma busca intensa desde ontem. Ontem, esta palavra que eu estou trazendo aqui, esta palavra de Deus que eu estou trazendo aqui, ontem nós pregamos essa palavra de tarde e à noite. E hoje nós estamos, nessa segunda-feira, gravando e deixando registrada essa palavra. E se você estiver me ouvindo, hoje, segunda-feira, vem amanhã, terça-feira, se você é de Mariápolis, venha participar dessa corrente de oração pela família, tá bom? E se você me ouve em lugares distantes, entre dentro do teu quarto agora mesmo e peça a Deus para salvar a sua família. E se você está me ouvindo e não tem certeza da sua salvação, entre dentro do seu quarto também e diga: Senhor Jesus, me salve, porque eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim, ressuscitou, eu sou pecador, quero que o Senhor me perdoe e escreva o meu nome no livro da vida. Faça isso. O mais Ele vai fazer para te encontrar. Invoque Ele, que Ele venha e Ele virá na tua direção para lhe dar a salvação eterna. Lembre-se sempre, Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã.